Graça e paz, amor e misericórdia. Meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje vamos falar de um tema especial. Vamos falar do livro de Gálatas, capítulo 5. Falar sobre a liberdade que Cristo nos deu. Irmãos, irmãs, hoje vamos, além de falar, refletir sobre um dos temas mais belos e poderosos do Evangelho, a liberdade em Cristo. Muitas vezes pensamos na liberdade como a capacidade de fazer tudo o que queremos, mas a Bíblia nos mostra uma realidade muito mais profunda, que é a liberdade de viver como Deus nos chamou, livres do peso do pecado, da condenação e das regras que não trazem vida. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos ensina que essa liberdade, como devemos vivê-la e quais os cuidados que devemos ter para não perdê-la. Vamos ler e meditar juntos. No capítulo 1 diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, Cristo nos libertou para sermos livres do pecado, da condenação. Paulo começa com uma afirmação forte e clara. A obra de Cristo na cruz não foi em vão. Ele veio para nos tirar da escravidão, não só do pecado, mas também da ideia de que precisamos cumprir regras e obrigações para sermos aceitos por Deus. Na época, alguns ensinavam que para ser salvo era preciso seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. Mas Paulo diz que isto é voltar a ser escravo. Porque se dependermos de nossas obras para agradar a Deus, nunca seremos suficientemente salvos. Porque sempre faltará algo, sempre haverá culpa e medo. Mas Cristo nos deu uma liberdade diferente, a liberdade da graça. Ele fez tudo o que era necessário. Agora somos aceitos não por o que fazemos, mas por quem somos em Ele e nele. E por isso Paulo nos exorta: permaneçam firmes. Não deixe que ninguém coloque novamente sobre vocês um peso que Cristo já tirou. Vamos ter cuidado, meu irmão, para não perder a graça. Gálatas 5, 2, 3 e 4 diz: ouça bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separam de Cristo, caíram da graça. Meus irmãos, essas palavras parecem duras, mas são de amor. Paulo quer nos alertar: se voltarmos a depender de regras para ser salvo, estamos dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. E se Cristo não é suficiente, então Ele não pode nos salvar. A graça é um presente. Não podemos comprar, não podemos merecer, não podemos adicionar nada a ela. Quando tentamos fazer isto, perdemos o que temos de mais precioso: a comunhão livre e amorosa com Deus. Porque a verdadeira liberdade é servir com amor. Gálatas 5, 13 e 14 diz: vocês foram chamados à liberdade, meus irmãos. Somente não use essa liberdade como uma oportunidade para buscar os desejos da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros com amor, pois toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Aqui está um ponto muito importante. A liberdade cristã não é licença para fazer o mal. Muitos pensam: se sou livre, posso fazer o que quiser. Mas Paulo disse que não. A verdadeira liberdade é a capacidade de fazer o que é bom,
o que é justo, o que agrada a Deus. E como expressar essa liberdade? Servindo uns aos outros com amor, porque o amor não prende, liberta. Quando amamos, não pensamos só em nós mesmos, mas no bem do outro. E isso é exatamente o que Deus quer de nós, uma vida que reflete o seu amor. Se usarmos a liberdade para brigar, para julgar, para buscar nossos próprios interesses, estamos abusando dela. Mas se usarmos para servir, para ajudar, para amar, estamos vivendo como filhos de Deus. Gálatas 5, 16 e 16 diz: digo, porém, andai pelo Espírito e não satisfarei os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E estes se opõem entre si, para que não façais o que quiserem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Isso é viver pelo Espírito, não viver pela carne. Paulo não fala de uma luta que existe dentro de cada um de nós. A luta entre a carne, nossa natureza pecaminosa, e o Espírito Santo. A carne quer coisas que afastam de Deus. Orgulho, egoísmo, ira, luxúria, inveja. Já o Espírito nos leva ao amor, à paz e à bondade. Mas a boa notícia é que se estamos em Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos dá força para vencer essa luta. E quando andamos guiados por Ele, não precisamos mais de regra para nos dizer o que fazer. O amor de Deus já está escrito em nossos corações. O fruto do Espírito é a prova da nossa liberdade. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando vivemos pela liberdade em Cristo, a nossa vida começa a produzir frutos. Esses frutos não são coisas que fazemos por obrigação, mas sim o que brota naturalmente de um coração transformado por Deus. Veja como são belos: amor, alegria, paz. São coisas que o mundo não pode dar e que ninguém pode tirar de nós. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei, porque quem vive assim já está cumprindo tudo o que Deus pede. Irmãos, irmãs, Cristo nos libertou, não para vivermos como queremos, mas para vivermos como Ele quer, livre, felizes e cheios de amor. Que possamos permanecer firmes nesta liberdade, não voltando ao jugo da escravidão. Que usemos nossa liberdade para servir uns aos outros, andando sempre guiado pelo Espírito Santo. E que a nossa vida seja um testemunho do amor de Deus, produzindo frutos que glorifiquem o seu nome. E que a paz do Senhor, na sua infinita bondade, esteja sempre conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus Canaã, localizada aqui em Iguatu, Avenida Dário Rabelo, 626-630. Nossos cultos são domingo, terças e quinta. Domingo às 17h45, culto da família. E nas terças e quinta, temos culto de ensinamento. Temos culto de oração. Temos culto de gratidão a Deus. Agradecemos sempre ao Senhor. Se você se sente como ovelha fora do aprisco, peixe fora d'água, sem congregar, sem uma igreja para se reunir, formar aquele grupo, faça-nos uma visita. Você será bem recebido no nome de Jesus.